Olá pessoal, professor Gustavo Teodoro Lascoschi do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Vamos para a parte 2 do laboratório Servidores DHCP V4. Então lembrando que nesse laboratório a gente tem 4 redes, cada uma com um tipo de servidor DHCP. Na parte 1 eu expliquei ali um pouco da teoria do DHCP e também foi realizada toda a montagem aqui da rede e a implementação da rede 1 e 2. O link da aula está disponível na descrição do vídeo. E o objetivo agora aqui é terminar nosso laboratório com a rede 3 e 4. Nesses requisitos dos servidores DHCP, aqui na rede 3, então a gente vai configurar o servidor DHCP neste switch, que é o 2960. É importante aqui, e aí vem os detalhes a mais, né? Então esse switch que é gerenciável, para ele fazer algumas funções da camada 3, uma delas é distribuir endereço IP, ele precisa ter um IP na rede, né? Então, neste caso aqui, ó, a gente vai colocar nele o endereço 192.168.3.253, então a nossa rede é 192.168.3 e ele vai ser o dispositivo 253. O gateway a gente vai utilizar o 254, né? Então, lembrando que o nosso gateway aqui da rede é a nossa interface de saída, então seria esta daqui. Então vai ter o endereço 92.168.3.254, o switch 3.253, e ainda a gente vai interligar essa rede aqui, né, a rede 4, com o WRT, e a ideia é que essa interface aqui do WRT, ela vai receber um IP do nosso servidor. Então, e sempre vai receber o mesmo IP. Então a gente vai ter que fazer o que a gente chama de reserva de MAC address. E a ideia é que ela receba aqui o endereço 92.168.3.252. Então vai ficar assim, 252, 253 e 254. E os computadores vão receber do DHCP, né? Aí na sequência lá, por exemplo, 1, 2, 3, aí depende da ordem de conexão. Então primeiro vamos aqui para essa rede 3, e aí depois a gente vai aqui fazer a nossa rede 4 para o WRT. Então lembrando aí que o nosso DHCP ele é um servidor que ele fornece esses principais parâmetros aqui de rede, né, IP, máscara, gateway padrão e DNS. E a nossa ideia é fazer isso agora. E aí na aula anterior, que vocês repararem, ele já pegou os endereços IPs. Né, então eu simplesmente abri o Packet Tracer. Aí o primeiro dispositivo que se conectou, ele recebeu o primeiro IP. Então foi o caso aqui, por exemplo, na rede 1. Ó, agora o que aconteceu? Quando eu abri o arquivo do Packet Tracer, o PC1 ele se conectou antes que o 2. Por isso que ele recebeu ali o endereço 1 e o PC0 recebeu o endereço 2. Né? Sendo que eu tinha no laboratório anterior aconteceu ao contrário, mas eles navegam, né? É a questão de conectividade ali. Aqui também ó, o PC2 recebeu o endereço 2 e o PC3 recebeu o endereço 1. Então ele se conectou aí primeiro que o PC3 se conectou primeiro que o PC2. E agora a nossa ideia é trabalhar então aqui nessa rede 3. Eu vou começar primeiro habilitando aqui o gateway, né, que seria a nossa interface giga 0/2. E aí não tem mais configurações para fazer aqui. Afinal, a gente vai configurar o servidor ali no switch. Então vou fazer aqui. Então vou em CLI, interface de linha de comando, Enter, Enable, conft interface giga 0/2 IP address. Então vai ser o gateway da rede 192.168.3.254, espaço a máscara /24 no formato decimal e no shut para ligar a interface. Vou fazer aqui um end e WR para salvar. Então só subir aqui a interface e o gateway. Agora eu vou fazer a configuração aqui no switch onde vai ter o meu servidor DHCP. Então vou aqui no meu switch, linha de comando, Enable. Eu vou fazer primeiro a configuração do DHCP,
Aí vocês vão ver que ela realmente acaba não funcionando algumas coisas, né? Por isso que é interessante aí ver esse efeito, daí eu vou configurar a VLAN, habilitar para funcionar o servidor de HCP. Então vou fazer aqui conft. E aqui tem um detalhe a mais, né? A gente tem que fazer aquela reserva de MAC address. Então lembrando aí da configuração da Cisco. Então uma configuração básica da Cisco ela vai ter isso daqui, né? Então eu vou ter o IP de HCP por um nome, aí eu vou fazer network, o endereço de rede espaço máscara, o gateway, o DNS, e além disso eu vou ter que informar o endereço MAC do meu dispositivo. Então aqui também o nome do domínio, não é, para nós não é necessário, então nem vou utilizar. Então eu vou fazer aqui, ó, IP DHCP pool. O nome eu vou pôr aqui rede 3 em maiúsculo, network. Ó, o endereço da rede 3, nesse caso seria 192.168.3.0, que é endereço de rede, espaço a máscara, default router, que vai ser 192.168.3.254, que é a interface do roteador, o DNS, então 192.168.3.254 também, e só aí já estaria configurado o meu servidor para os computadores. Eu vou fazer um ponto de interrogação aqui, ó, e vocês vão, se vocês repararem, existe um comando a mais, que é esse address, que ele vai me dizer que, olha, configura um endereço reservado. Então, o que é esse reservado? É aquela ideia que eu tenho um dispositivo e ele sempre vai receber aquele endereço IP. Então, ele não é um IP fixo, né? Porque o IP fixo, lá o estático, a gente configura do ponto de vista manual, lá eu configuro direto no equipamento. Mas eu quero que ele receba via DHCP sempre aquele endereço. E nesse caso aqui, o nosso endereço então seria ali o 92.168.3.252, aquele roteador, o WRT300N. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que anotar o MAC address dele. Então, eu vou aqui no Packet Tracer. Se eu pôr o mouse em cima ali, ó, vocês vão ver que tem lá na última coluna ali, ó, MAC address, né? Então ele é o 0006. Então eu vou até anotar aqui, ó. Então, só para ficar documentado, WRT300N, interface aí internet, que seria o WAN, né? É o que a gente chama aí de WAN muitas vezes. É o 0006 ponto. É anotação em hexa, né? Então a gente tem aí 12 valores ao total. 2A07. Então vamos anotar aqui. 2A07 ponto DB01. DB01. Então é importante que eu tenha esse controle, daí eu tenho que fazer isso, pegar o MAC address do dispositivo para fazer essa reserva, então só conferindo ali, interface internet é a 0006, 2A07, DB01. Então até eu vou copiar aqui ela, Ctrl C, e lá no meu servidor, ó, então eu vou fazer agora aqui o comando, ó, address. Se eu fizer um ponto de interrogação, ele vai me dizer, ó, primeiro eu quero o endereço IP na anotação decimal, né? Então, conforme o laboratório ali, seria o 92.168.3.252, espaço, e aí vem aqui, ó, ou o identificador do cliente, ou o endereço MAC address. Então, vou colocar aqui, ó, hard, daí ele já vai completar para mim. E aí, ó, ponto de interrogação, ele vai pedir o MAC address, né? Então, vou colocar aqui, ó, paste, neste formato aqui. O MAC address tem um detalhe, né? A Cisco trabalha com essa anotação, independente de ser maiúsculo ou minúsculo, as letras, né, em hexa, ali o A, B, C, D, E e F, é 4 caracteres, ponto, mais 4, ponto,
4 pontos. Alguns equipamentos, aí, por exemplo, aqui no caso do Linux mesmo, ó, se eu for visualizar aqui a interface de rede, o comando ifconfig, vou colocar aqui para ampliar. Vocês vão ver que ele vai aparecer também o MAC address, mas nesta anotação aqui, ó, 6 grupos separados por 2 pontos. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado aí que depende do fabricante. Existem jeitos diferentes aí de se trabalhar, né? É a mesma coisa, mas na anotação da Cisco ficaria esses 4 pontos, aí esses 4 aqui ponto, esses últimos 4 caracteres. Né? Então tem que ter esse cuidado aí. Então é o que a gente tem aqui. Então o comando completo dentro do DHCP config, ele fica address, espaço, o endereço IP que eu quero que ele receba, aí o hard address, que é o endereço físico, o MAC, e o MAC address do equipamento. Aí importante, o Packet Tracer ele gera isso aleatório, né? Então aqui no meu laboratório está essa sequência. No de vocês vão lá pegar o WRT e visualizar a interface internet e vai estar uma outra sequência. Essa outra sequência aí que você vai ter que colocar, tá? É que está na interface internet. E vou fazer aqui um exit, né? Acabou nossa configuração aí. Então foi aqui, ó, a configuração básica do DHCP, né? O pool, network, o gateway DNS, e ainda ali dentro essa reserva de MAC address. Se você fizer aqui um show running config, ó, vou pôr RUN o tab para completar, vai aparecer algo assim para você, ó. Então o escopo aqui do nosso DHCP com esse comando a mais, e esse comando a mais ele só é aceito no Packet Tracer nesse switch do 2960. Tá? Na prática, vocês vão ver que existem mais comandos, né? Então só para deixar mais claro aqui, fazer um enable conft IP DHCP pool, e aí eu tinha feito rede 3, ó, se eu fizer um ponto de interrogação, existem só esses comandos aqui no simulador, e no 2960 eles liberaram isso daqui. Se vocês verem lá no 2911, por exemplo, ele não existe esse comando. Na prática aqui, então eu vou estar, aqui eu estou conectado num, deixa eu me logar aqui, eu vou entrar no equipamento lá do laboratório, e aí, por exemplo, se eu fizer aqui ó, um conft IP DHCP, então eu estou dentro de um switch acessando via SSH, acho que eu tinha aqui uma rede sala 307, por exemplo. Ó, eu entrei no diretório DHCP config, e se eu fizer um ponto de interrogação, ó, me aparecem todos esses comandos aqui no equipamento. Né? Então o Packet Tracer é um simulador, na prática eu tenho bem mais, aí eu tenho que olhar lá no manual e tudo mais. A ideia é que no simulador vocês vão ver os comandos principais, né? Mas existem outros cenários aí, né? Ó, que eu comentei com vocês, existe aqui ó, o address, que é o configurar ou reservar um endereço IP. Então quero que aquele dispositivo receba sempre o mesmo. Aí eu posso dar um nome, associar um nome ao cliente ou identificador. Aqui ó, o gateway padrão, né? Então esse é um comando, os essenciais para navegação, né? O gateway, o default router, que é o gateway, o DNS, o endereço de rede está aqui também, ó. O lease time, né? Que eu falei daquela questão de quanto tempo eu quero que renove o endereço IP ou não. Então são alguns comandos que a gente tem ali. Se eu quiser uma rede bem segura, este cara aqui acaba sendo muito interessante, onde ele vai simplesmente somente distribuir endereços IPs para aqueles que estiverem reservados. Então, olha só, imagine que eu tenho uma rede ali, que eu só quero que um grupo de computadores lá da minha empresa acessem a rede. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar o DHCP, cadastrar todos os MAC address dele, né, com esse comando address. E aí, se eu der esse comando aqui, ó, ele vai distribuir IP somente para quem está cadastrado na lista do meu equipamento. Então, se vier qualquer computador de fora e tentar conectar,
ele não vai receber IP. Porque o meu servidor ele está nesse modo aí de segurança, é somente quem está cadastrado. Então isso acaba sendo interessante aí em algumas aplicações. Então são várias utilizações aí, né? A gente tem, daí tem que ver lá no manual. Se eu fizer um show running aqui, olha, vai me mostrar os DHCPs que estão sendo executados no meu equipamento. Então eu tenho a rede dos alunos ali da sala 307. Ó, repare que tem os comandos básicos, né? Então network, o default router DNS. Esse remember, ele vai tentar sempre dar o mesmo endereço IP, mas ele não é uma reserva. Então, por exemplo, ele não tem aqui ó, no simulador, né, só na prática lá. Vamos dizer que aqui esse computador, a primeira vez que ele se registrou, ele pegou o endereço 926812 e está com o remember. Toda vez que ele for se conectar e o 2 estiver disponível, ele vai receber sempre o 2, ao invés do computador dar o endereço 3, 4 ou 5. Então ele vai tentar sempre dar o mesmo IP se ele estiver livre. Mas não é uma reserva, porque a reserva é exclusiva daquele computador. Né? Seria, se eu colocasse a reserva ali, eu teria que cadastrar o MAC address e aquele MAC sempre recebe o endereço 2. Aqui não é o caso. Se tiver livre, eu já dei o endereço para esse cara o 2, então eu vou disponibilizar para ele. Né? Mas não é 100% certo que ele vai receber. Então é isso que a gente tem aí nos comandos. Só vou sair aqui do meu equipamento. No exit ali. E aí voltamos aqui então para o nosso switch, né? Então olha só, eu já fiz aqui a configuração do DHCP. Vou fazer um end aqui, show run. Né? Então está configurado ali certinho com o MAC address. Mas se isso aqui fosse um roteador ia funcionar, tá? Não precisava fazer mais nada. Mas se eu vier aqui nos computadores, ó, desktop IP, está em estático, vou pôr DHCP, ele vai demorar e vai dar aquela mensagem, a pipa, né? Então que ele pegou IP automático, ele quer dizer, atribuiu o endereço automático, e lembrando lá da nossa aula anterior, é o 69254/16, sempre começa com isso. E quer dizer, eu não recebi o endereço do DHCP, estou atribuindo esse localmente. Né? E o que está de errado aqui? O DHCP está certo. A questão é que isso aqui é um switch, e para ele poder distribuir o DHCP, ele precisa ter uma interface Layer 3, né? Uma interface IP válida nessa rede. Só que se você entrar nas interfaces do switch, ó, FAST 0/1, por exemplo, ó, ele não tem o comando IP address. Olha, existe o comando IP, mas se eu fizer aqui, ó, IP DHCP, ó, então ele não tem como receber ou atribuir um endereço IP da camada 3 para a interface dele, porque ele é um dispositivo da camada 2, né? Ele não trabalha com IP. Mas aí eu posso trabalhar com a interface virtual dele. Então olha só, se eu fizer aqui o Show VLAN Brief, lá das nossas aulas de VLAN, por padrão, todas as interfaces do meu equipamento estão associadas na VLAN 1, que é a chamada VLAN padrão. Aí eu posso separar, né? A gente já fez alguns laboratórios com isso. Mas qual que é a ideia? Eu consigo dar um IP para essa interface VLAN. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Ó. Conft interface VLAN 1 IP address 192.168.3. E aí, lembrando lá da nossa descrição, vai ser o 253, né? Configurar o servidor DHCP no 2960, atribuir o endereço 3253/24 na VLAN 1 do switch. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, 3253, espaço, máscara, aí no formato decimal, e no shut. Então é assim que eu dou um IP no switch. Eu dou o IP na interface VLAN, e essa interface VLAN ela agrupa um conjunto de interfaces aí na camada 2, né?
Na configuração de fábrica seriam todas as interfaces. Mas ele não faz roteamento. Tá? Ele não é o equipamento ali da camada 3 específico, onde faz aquele processo de roteamento e tudo mais. Né? Eu dou esse IP para poder acessar ele. Inclusive os equipamentos mais novos, eles já vêm com IP de fábrica, para eu poder fazer aquele acesso para poder entrar no equipamento para poder configurar, ao invés de usar, por exemplo, um cabo console, tá? Então é para isso que serve esse IP dele. Eu vou fazer um exit. E aí outro comando que é importante eu informar, aqui seria o IP default gateway, ó. Então o meu switch, porque se os pacotes vierem para ele não faz roteamento, mas ele precisa encaminhar para alguém que faça. Quem que faz na minha rede? O roteador, que nesse caso é o 92.168.3.254. Vou fazer um end e WR para salvar. Então, se você quiser conferir agora, ó, então a gente tem aqui a configuração no DHCP. As interfaces ali estão sem configuração, com a configuração de fábrica. E agora a gente vai ter aqui, ó, a VLAN e o gateway. Né? Então o endereço da VLAN e o gateway ali. Ó. Fazer WR para salvar aqui. E agora sim, né? Então se eu pegar aqui, ó, nesse meu PC4 e conectar aqui nele, ó, até ele já pegou aqui o 3.2, ó, porque ele fica tentando renovar de tempo em tempo. Então, enquanto eu estava explicando, ele já detectou o DHCP, ó. E aí ele pegou o endereço 92.168.3.2 com o gateway 3.254. O PC5 ele está como estático. Então vamos por aqui desktop IP e DHCP. E olha, ele pegou o endereço 3.3 aí. E o WRT 3.1 aqui que está errado, né? Que ele deveria pegar o 3.252. Então vamos tentar renovar o endereço dele aqui. Então vou pôr aqui DHCP. O WRT ele é configurado do modo gráfico, né? Então é o que a gente chama aqui de GUI, interface gráfica do usuário, né? Então vou pôr aqui DHCP e vou pôr aqui para salvar. E aí vamos ver se ele vai renovar. Ah, teve um erro, né? Então olha só o que é de interessante ali, ó. Se você olhar ali no segundo bloco, ó, é o 2A07. E eu anotei aqui, ó, 2A97. Por isso que tá errado, ó. Então eu vou ter que. Eu tinha feito aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Então eu vou ter que corrigir isso daqui. Por isso que ele entregou o 3.1. Né? Foi o primeiro dispositivo que se conectou e não o 3.252. Ó. Mas isso aqui é bem fácil de corrigir. Né? Então ó, vamos aqui no Show Running Config. Ó. Eu preciso liberar isso daqui. Né? Retirar esse comando porque eu tenho que colocar aqui ó, o 07 em vez do 9. Ó. Então eu vou fazer um copy aqui. E aí aqui atenção, hein? Então eu tenho que digitar o nome igual está aqui em cima no arquivo, porque senão eu crio um novo DHCP. Então tem que ser maiúsculo, igual foi digitado ali, ó, IP rede 3, PDHCP pool rede 3. E aí eu preciso excluir aquele comando aqui, ó. Então eu vou fazer o no address 192.168.3.252. Vamos ver se ele aceita abreviado. Aceitou. Então ele já limpou isso daqui, que senão eu tinha que digitar o comando completo. E agora eu vou recadastrar, ó, da forma correta. 192, então address 192.168.3.252, hardware address e o endereço MAC 006.2A07 ao invés do 9, ponto DP01. End. Vamos fazer aqui um show running config, ó.
repare que ele corrigiu, né? Então ele manteve os parâmetros do DHCP, eu só excluí aquela reserva que estava errada e coloquei aqui o MAC address corretamente. Fazer um WR aí para salvar. E agora sim, né? Então a ideia é que se a gente for renovar aqui o DHCP, então vou pôr aqui em estático e DHCP, ele recebe o que tem que estar lá no meu equipamento configurado. Ó, está correto ali, ó, o 92.168.3.252. E ele vai receber sempre esse endereço ali na interface internet. É essa a ideia aí. Até eu posso visualizar isso aqui no meu equipamento, né, com aquele comando show IP DHCP binding, ó, e aí ele vai mostrar, ó, ele deu o endereço 2 para o computador, 3 para o outro, e esse aqui que está na reserva vai sempre pegar o endereço 3252 aí. Então essa é a ideia da reserva de MAC address e de como fazer um DHCP num switch que aceite isso, né? Então lembrando que eu configuro o DHCP, mas além disso eu tenho que dar o IP na VLAN 1, né, e informar o default gateway ali para funcionar adequadamente. Então a rede 3 aqui está todo mundo com o IP funcionando também. Vamos salvar aqui. E aí, para finalizar, né, falta a nossa rede 4. Então, o que ela vai dizer aqui, ó, configurar o servidor DHCP no roteador WRT300N com endereço de gateway na interface LAN e a interface LAN, né, 192.168.4.1 ao invés de 254 aí. Bom, primeira coisa, esse WRT ele é um roteadorzinho residencial simples, né? Então é aquela linha que a gente chama aqui, deixa eu até anotar aqui, né? E é muito comum essa linha aí, até porque é o que a gente mais vê na nossa casa, que seria Small Office barra Home Office. Então linhas para, que é o que o pessoal chama também de SOHO, né? Então seria aquela ideia para pequenos escritórios ou aplicações residenciais em casa, tem esses roteadores específicos aí com um porte menor. A Cisco em si, eles têm a linha que é a da Linksys, que eles compraram, né? Então eles trabalham muito com esses equipamentos residenciais deste fabricante, né? Então ele é um roteador pequenininho, que até aqui tem o layout dele, né? Então ele tem 5 interfaces, mas são 2 roteáveis. Essa em azul aqui, que é a interface internet ou WAN, que é o que é onde eu recebo a internet. E aí ele tem esse grupo de interfaces aqui, que é a rede, ele chama de Ethernet, ou é a rede LAN local, onde eu conecto os meus computadores. Então o que vai acontecer aqui? Aqui eu recebo o endereço DHCP da rede 3, que até eu fiz a reserva de MAC address, né? Eu peguei o MAC address dessa interface, então aqui sempre vai vir o endereço 92.168.3.252. E aqui eu vou distribuir a rede 4, que é o que está ali no meu laboratório, né? Então, nesse conjunto de interfaces aqui, eu vou ter que dar o endereço 92.168.4. Então, o computador, por exemplo, vai pegar o endereço 4.2.3.4 e a interface dele LAN, que agrupa essas 4 que ele tem disponível, é justamente o gateway da nossa rede, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, no Packet Tracer? Justamente aqui onde eu tenho a interface LAN, né, que seria a Ethernet, eu vou atribuir o endereço 192.168.4.1, que ele pede ali /24, e este aqui é o gateway da minha rede, o gateway padrão, né? Justamente essa interface LAN aqui que vem nele disponível. Então vou deixar anotado aqui embaixo. E aqui ele recebe deste lado, né, a interface internet com o endereço 3252. Esse cuidado aí que eu vou ter que ter. Para configurar ele também não tem linha de comando, ele é um modo gráfico, né? Então a gente entra aqui, às vezes ele pede uma senha lá de mim para fazer as configurações.
E aí, claro, né, aí também não existe um padrão para isso, então eu tenho que olhar ali o que, que ele aceita e fazer as configurações, né, sabendo ali do básico de rede, que ele vai precisar de um gateway, de um DNS, que vai distribuir ali endereços IPs. Até eu tenho aqui, este aqui é um que eu tenho ali no laboratório de telecom, que é muito comum. Ele é um APR, ele roda um Linux antigo embarcado, né? Então eu estou acessando ele aqui agora, ó. E aí ele tem vem com esta cara aqui também, né? Então ele tem uma aplicação aqui web que roda isso, o acesso dele. Ó, a interface WAN, que é aquela que eu recebo a internet, ela recebe um DHCP, né? E aí ela pegou esse endereço aqui. Então isso aqui ela recebeu do DHCP da minha operadora. E aí, internamente, ele tem aqui uma rede LAN, que é a minha rede local, né, que vai ser configurada aqui, ó, onde o servidor de HCP, ó, está habilitado, inclusive, ó. Né, então, se eu vier aqui nele, ó, em TCP, ó, interface WAN, que é da minha internet, ela está como cliente de HCP, e a interface LAN, eu dei para ela um endereço IP, que são 4 interfaces também nesse equipamento, locais, dei o endereço IP, a máscara, ela é o próprio gateway, ó. E aí eu coloquei aqui um servidor de HCP nela, ó. Então eu posso desabilitar, colocar como cliente o servidor. E aí eu falei para ela, ó, você distribui endereços do 10 ao 50, na mesma rede, né, o 926840. Então é isso que eu vou ter que fazer aí lá no simulador também. Ó, eu posso informar domínio, não tem aplicação, né, mas via de regra geral é isso que a gente tem ali. Então, ó, aqui eu estou no meu WRT, lá no Packet Tracer, ó, interface internet, recebe via DHCP, está correto ali. Aí vem a parte de rede, ó. Então agora eu vou configurar a parte interna aqui, ó. Endereço IP da minha rede interna é 192.168.4.1. Então aí está igual o laboratório lá, especificado. Ó, a máscara, então ele não pede para digitar, ele pede para eu colocar aqui, ó. Aí eu tenho que saber aquelas conversões, né? Por exemplo, o 252 é o barra 30, aí barra 29, 28, o barra 24, que é o caso da nossa rede aqui, ó. Então é o 255, 255, 2550. Então aqui está correto. Quero habilitar o DHCP? Sim. Vai distribuir de quanto a quanto? Ah, então eu vou começar aqui do 92, o 68. Ó, o 41 é minha própria interface. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele para começar do 2 e no máximo com 50 usuários. E o DNS é igual ao meu gateway, né? 192.168.4, que é 4, tab 1. E eu vou salvar, não esquece de salvar lá embaixo. Então salvei ele ali. Eu vou mudar de aba aqui só para ver se atualizou. Então reparem que ele atualizou, porque aqui ele estava com 0, né, que era a configuração padrão, e eu mudei para o 4, e daí salvei, ele já atualizou. Então está correto, a interface 926841/24 está habilitado, começa no 42 por 50 usuários. Né? Então ele vai fazer aqui ó, do 2 ao 51. Aí. Se eu quiser, né, não é necessário, ó, eu posso, esse equipamento suporta reserva de MAC address. Né? Então eu teria que colocar ó, de forma manual ó, o endereço MAC, aqui seria o nome, né? O endereço IP e o MAC address dele eu vou adicionar. E aí ele sempre vai entregar aquele IP para o MAC address cadastrado aqui. Né? Não é o caso aí do nosso laboratório. E vou salvar ele aqui. Feito isso, eu vou fechar. E aqui eles vão ter que pegar IP, né? Que eles estão estáticos. Então eu vou vir aqui, computador, desktop IP, DHCP. Ó, e recebeu sucesso e de acordo com o planejado, né? Então, bem configurado ali, ó, 926842 e o gateway é 1, que é a interface dele. DNS também. Ó.
Aqui vou fazer desktop IP DHCP no outro, provavelmente vai ser o 43. Exatamente, ó, 926843. E esse aqui, o último, 44 ali. Então, DHCP, sucesso. Se eu conferir o IP, o 92.168.44. Então, todo mundo com o IP, todo mundo funcionando, aí vamos salvar. E aí eu posso fazer o teste aqui de conectividade, né? Então, lembrando que às vezes ele perde o primeiro por causa da tabela ARP, mas ó, a partir do segundo tem que responder. Né? Então, PC1 para o PC2 aqui também sucesso. PC3 para o PC1 sucesso. Vamos pegar aqui da rede 3 para a rede 2 sucesso. PC4 para o PC0 sucesso. Então, todo mundo da rede 1, 2 e 3 estão se comunicando entre eles ali. Vocês vão ver em breve, né? A rede 4 é um caso à parte. Eu só consigo fazer o ping de dentro dela para fora. Então, se eu pegar aqui um computador, ó, e disparar para fora ali, então falhou o primeiro, já tem que a partir dos próximos funcionar, deu sucesso. Né? Então, estou pegando aqui ó, o PC6 para o PC2, ó, tá dando sucesso ali embaixo. Ó. PC6 para o PC0 também, ó, deu sucesso. PC6 para o PC5, ó. Falhou o primeiro. Deixa eu limpar aqui, o próximo vai ter que funcionar. Ó, deu sucesso. PC6 para o PC4. Falhou o primeiro, a partir do segundo tem que funcionar, ó, deu sucesso. Acho que eu fiz o ping para todo mundo aqui. PC6 para o PC1, ok. PC6 para o PC3, ok. E o PC6 para o PC5, ok. Então ele está pingando para todo mundo. Agora, se ele for receber um ping ó, de fora para dentro, ó, por exemplo, o PC1 que ele estava pingando né, para o PC6, ó, ele vai ficar falhando. Ó, PC1 para o PC6. Ó, ó, repare que deu falha, mas se eu fizer do PC6 aqui para o PC1, ó, vai dar sucesso. O que está acontecendo aqui? Não tem nada de errado nessa rede. Acontece que esses roteadores residenciais, eles vêm com uma coisa aqui chamada de NAT, que é a tradução de endereço. Vocês vão ter em breve uns laboratórios somente com isso. A gente utiliza muito isso em PV4. Então, o que acontece? Que é o caso da nossa situação em casa, muitas vezes. Como a gente tem vários computadores, a operadora ela nos dá apenas um IP público. E aí a gente tem que fazer um NAT para a rede interna para poder reutilizar os endereços. Nesse processo de NAT, qualquer conexão de dentro da minha residência para fora, eu consigo acessar. Agora, de fora para dentro, não. Aí eu teria que acessar o IP público que a operadora me dá, para eu entrar no meu modem, abrir uma porta para acessar um computador de dentro ali específico da minha rede. Então eu tenho que fazer esse processo de abertura de porta, que é uma das limitações que a gente tem justamente no NAT. Como muitas vezes a ideia que é a nossa demanda residencial é que eu sempre estou ali acessando de casa alguma coisa de fora, então eu acabo não sentindo essa limitação. Agora, se eu tivesse que acessar um computador específico de fora para dentro, eu não consigo acessar ele diretamente por um IP público. Eu consigo com ferramentas via nuvem. Né? Então, por exemplo, o LogMeIn, lá que eu consigo o TeamView, o Dropbox, os arquivos, que eles mandam para a nuvem e aí a nuvem me devolve isso da onde eu estou. Então, eu quero acessar meu computador de casa pelo TeamView, por exemplo. Eu pego acesso a um computador que tem IP público lá do TeamView e ele redireciona essa conexão lá para dentro de casa. Daí tem esse mecanismo ali, mas uma conexão direta de fora para dentro eu não consigo, que é justamente esse caso aqui, ó. Do PC0 para o PC6, eu nunca vou conseguir. Eu consigo chegar no máximo até a porta do modem.
Agora do PC6 para o PC0, ó, repare que eu consigo, né, porque foi de dentro para fora. Mas isso a gente vai ver com mais detalhes em breve ali. Né? Reparem também um detalhe a mais devido à consequência desse NAT, eu não precisei criar rota aqui, ó, para a rede 4. Lembrando aí da questão de roteamento, né, se eu vier aqui no meu equipamento, ó, Show IP Route, vocês vão ver que ele só reconhece as 3 redes, né? Isso aqui é a interface Giga, que faz 1/32, tá? Mas o que eu tenho de rede aqui? Ó, o 92.168.1, 2 e 3. E a rede 4 eu não tenho, que é o que está aqui, ó. A rede 4 ela não pertence ao meu 2911. Mas por que eu consigo pingar de dentro para fora, né? Aí é devido à tradução de endereço. Então o que acontece com o NAT, né? Se eu for disparar um ping aqui, ó, do PC6 para o PC1, por exemplo, ele manda para cá, aqui é feita a tradução de endereço, e aí o pacote sai com o endereço 3252 sempre. Então qualquer pacote daqui de dentro ele é traduzido para o endereço 92.168.3.252. E o 3 esse roteador tem, que é a rede que pertence a ele, e aí ele joga para a rede 1 e esse pacote aqui é devolvido. Ele vem para cá, chega aqui no roteador, o roteador vê a tabela de quem gerou o ping e faz a tradução reversa para devolver o meu pacote. Tá? Então é isso que acontece. O NAT ele me poupa em rota, mas ele limita as conexões, né? Então tem lá suas vantagens e desvantagens. Mas via de regra geral, o objetivo dessa aula é mais por curiosidade. O objetivo dessa aula era fazer os DHCPs, né? Então a gente fez aqui 4 configurações. Vocês viram que tem variações. Sempre ter esse cuidado, né? Vou configurar um DHCP, o dispositivo preferencialmente precisa ter IP fixo, que vai rodar o servidor DHCP. Qual que é o endereço de rede, o gateway e o DNS. Né? E a faixa daí que eu vou distribuir, né? Que não pode ser nem do gateway e o DNS também. Então nos vemos numa próxima e tchau.